Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Fui tremendamente visitado por Deus ali. Tá. Obrigado. Amém. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi abençoado por Deus aqui no louvor? Que levanta a mão. A gente tem que continuar louvando, né? Pode sentar, que eu vou pegar um tempo aqui, até eu engrenar aqui, no que Deus tem aqui nessa noite. Aleluia. Eu não esperava que eu ia ganhar uma rajada de Deus. Eu não esperava. Amém, glória a Deus. Quero agradecer o pastor presidente, os demais pastores aqui, nessa noite. A você que está aí. Nós estamos num período de escatologia, que foi finalizado hoje, a introdução da escatologia. Eu chamo isso de módulo 1, porque é apenas uma introdução. E por causa disso, eu orando hoje essa tarde, eu estou num jejum, num propósito, vai fazer alguns dias, de 40 dias só no líquido. Aí você fala, por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente precisa receber revelação de Deus. E revelação é um negócio que, conhecendo Bíblia nesses anos, existe um preço. Tudo tem um preço. Fala assim, o preço é físico. Fala, é financeiro, é espiritual. E fala, emocional. Não adianta, Deus trabalha de 4 níveis. Quando você vê no chamado profético, você vai ver que Deus sempre, quando traz os céus, seja da revelação dos seres viventes, sejam qual seja eles do Merrilim, que são os anjos do Senhor, você vai ver que essa proporção de 4 níveis, ela sempre acontece. É interessante como ela repete nesse sentido. Amém? Glória a Deus. E por causa disso, eu quero soltar uma palavra profética aqui sobre a sua vida nessa noite. Só que eu vou usar o livro de Apocalipse. Hoje um santo de Deus veio falar comigo, falou uma certa curiosidade, e nós vamos lançar sobre isso. Amém? Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1, rapidamente, para mim poder desenvolver a mensagem aqui nessa noite. Eu já agradeço quem está assistindo, meu pai, toda a igreja, os irmãos da igreja batista onde eu vim, o pessoal de fora. Nós vamos ler aqui um texto curioso, muito curioso. E deixa eu abrir a minha aqui. Capítulo 1, a partir do versículo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler até o 7, os irmãos podem sentar e eu dou prosseguimento. João, às 7 igrejas que se encontravam onde? Ásia. Fala comigo, Turquia. Beleza, não tem problema não. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Veja que observa que o tema de Apocalipse, que é aquele que era, e que há de vir. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Eu sou o que serei. Então, este atributo da divindade nominal do nome de Deus é repetida em Jesus Cristo glorificado. Certo? Fora o alfa, o ômega, o aleph e o tal da letra hebraica. Amém? Continuando o texto. Da parte de 7, quantos espíritos? 7 espíritos. Ou seja, o Espírito perfeito de Deus. E ele ainda continua, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano rei dos reis da terra. Aleluia. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos pecados. E nos constituiu reino. Sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. E o 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos ultrapassaram. E todas as tribos da terra lamentaram sobre ele, certamente. Amém. Senta aí. Glória a Deus. Vamos viajar na palavra aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma introdução sobre esse livro. O livro de Apocalipse, ele é tão curioso, que ele há todos os balbucios, lalações e barulhos que existem sobre o mundo espiritual. É anjo para lá, asa para cá, seres, inclusive tem águias celestiais,
que o texto fala, ele revela uma questão de arcanjos, não só um, mas existe uma tradução antiga de 7 deles por cada continente, cuja qual o príncipe deles, o principal, é Miguel. Você ainda tem a região do trono de Deus, que Deus é centrado, que é chamado não trono da glória. Deus é da glória, mas seu trono é branco. Por que ele é branco? Porque o cavaleiro branco de Apocalipse 13, ele se encontra lá. Amém? Estão entendendo? Branco não é só a cor branca, porque ela é por ser branca. Branca é no sentido de santificação, purificação de Deus. O branco envolve expiação, justificação, purificação. A mais alto nível de cor que se pode encontrar, quase perto da glória de Deus, é o branco. Aí vocês falam, por quê? Deus se importa com cores? Se fosse Deus não teria criado os céus para ser azul, de certa maneira, e o arco-íris para ter cor. Com isso a gente sabe que desde inclusive do arco-íris, que a unção tem cor. Interessante, né? A unção de Deus tem cor. Mas aqui o livro já remete e fala para você o seguinte, olha, recebe a revelação, mas a revelação já tem o seguinte, olha o que o texto fala, 7 igrejas, local Ásia, ali pelo oeste da Turquia, fala dos 7 Espíritos de Deus, o Espírito perfeito que fala contigo. Ele ainda expressa mais, da parte de quem? De Jesus Cristo. Esse da parte de quem é muito interessante, porque não é do homem, não é do governador, não é de ninguém, é de Jesus. É da parte dele, quer dizer o seguinte, olha, a notícia é essa, vai ter um monte de coisa ruim, um monte de prova, mas eu tenho uma notícia para você, é da minha parte. Sabe o que eu e você tem que fazer? Sujeitar todas as notificações, colocá-las embaixo de Jesus. Significa que é aquela ideia da minha época, quando eu era criança na igreja, eles falavam, não mostra os seus problemas para Deus, mostra a Deus para os seus problemas, lembram disso? Então isso é da parte de Deus, e tudo que é da parte de Deus é glória, é bênção, é santificação, é ressurreição. Onde havia morte tem vida, a esterilidade, o pecado, traz o melhor de Deus. Por quê? Porque é da parte de Jesus. Fala glória a Deus, fala glória a Deus, não é para mim, é para Ele. Desculpa aí, irmãos, tem hora que eu recebo uma rajada aqui, é difícil entender. Olha lá, segura. Ele ainda fala, primogênito dos mortos. Por que primogênito? Ele é o primeiro, o mais velho daqueles que morreram, o quê? E foram, o quê? Ressuscitados. Mas o que eu faço com Elias, com Enoque e outros? Eles morreram? Não, se a Bíblia está falando que ele é primogênito, significa que eles foram realmente arrebatados e não conheceram o quê? A morte. Nem Moisés recebeu a ressurreição. E olha que coisa curiosa. O soberano rei dos reis, vou nem entrar no atributo da soberania, porque ele controla, faz todas as coisas, não te deve satisfação para você e nem para mim, porque ele é Deus, ele é acima até mesmo da sua palavra e infinitamente, amém. Estão entendendo? Então o livro começa num tom seguinte, eu não sou fraco, sou onipotente, eu sei o que a minha igreja passa, porque eu sou onipresente e onisciente, eu, Senhor, da minha parte, glorificado, tenho todos os anjos, tudo no meu controle e na minha mão. Então isso serve para quê? Para adorar o Senhor. Para que serve isso? Para nós sabermos o nosso lugar é aqui embaixo e Ele lá em cima. Que eu desça, eu diminua e que Ele cresça. Amém? Estão entendendo o livro? Eu já falei aqui, lá na frente, quantos anjos prende o diabo? Um só. Deus não precisa nem fazer cosquinha no trono. A questão é que são os lados emocionais nossos, que às vezes nos afasta da presença do Espírito que é dentro de nós. Olha que coisa interessante. Vamos continuar. Eu fiz uma anotação, pastor, para mim estar aqui, porque senão, você sabe, a gente se perde, né? Eu fiz uma anotação, não é cola, não é anotação, senão eu vou perder, porque aí eu acabo dando coisa que não cabe aqui nessa noite. Fala assim, aquele que me ama, pelo seu sangue. Deus não te ama pelo carro que te dá, Deus não te ama pela casa que te dá, Deus não te ama pelo marido que te deu. Olha que coisa interessante, Ele te ama pelo sangue. É porque nós queremos comparar, e a comparação traz inveja, desânimo e inquietude e ansiedade. Deus nos ama pelo sangue, através do sangue e no sangue.
Porque sangue é o quê? Vida sobre nós. Vida natural e vida espiritual. Não aceite outro valor a não ser pelo sangue. Porque o maior valor do céu é o sangue de Jesus. Tudo fica nessa terra, tudo passa. Eclesiastes ainda fala que não tem nada que não seja já descoberto e vivido. Porque, ou seja, aquilo que pode ser melhorado não é eterno, é vaidade. E tudo é passageiro. Como assim? Estão entendendo? Então, porque da parte de Deus só tem uma coisa que vale por muito tempo antes dos séculos, valeu naquela época, vale hoje, vai valer, e quando estiver no céu ainda vai valer, que é o sangue do Senhor sobre nós. Se alegre, igreja, é pelo sangue. Lembram? Pelo sangue. Oh, glória a Jesus. Aí ele fala, constituiu reino, Basileia. E aqui começa a ideia do testemunho pela palavra que nós vivemos. Que as pessoas, Deus é glorificado, oh Deus, obrigado pela chuva. Através do Senhor em nós. Amém? Glória a Deus. Aí, para curiosidade, ele fala que ele tem a chave do inferno e o quê? Da morte. Passa o momento em que ele se mostra glorificado. É interessante o processo da glorificação de Cristo, do peso sobre isso. E aí nós entramos na mensagem nessa noite, a partir do capítulo 2, nós vamos trabalhar o 2, o 6 e o 13. Quais são os capítulos? O 2, o 6 e o 13. E um pouquinho ali. Capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso. Segura aí. Os anjos aqui, conforme o texto no capítulo 1, fala que o anjo é o pastor da igreja. Por que ele é o anjo considerado? É porque todo anjo, a palavra ângelos, é aquele que traz uma mensagem. Qual é a mensagem? O evangelho de Cristo Jesus. Amém? Ok? Até aí? Então, nesse sentido, cada igreja aqui é um candelabro. E fala uma coisa peculiar, que o Senhor passeia no meio do candelabro. Quando você louvava aqui e lia a palavra, o Senhor passeava aqui dentro. Isso tem que nos gerar temor em nosso coração. Temos que levar isso em consideração, de que Deus vem aqui ser glorificado. Por isso Deus não está longe, Deus está perto. Amém? Fala comigo assim, deixa eu dar uma enxugada aqui. Igreja de Éfeso. Fala elogio. Fala rejeita o mal, persevera e é paciente. Então olha só o modelo dessa igreja. Jesus elogia eles, fala assim, ó, vocês têm rejeitado o mal. Que mal é na visão de Cristo Jesus? O pecado. Porque se tem uma coisa que Jesus dá valor é no sangue dele. E o sangue vai direto combater o pecado. Não é eu e você, é combater o pecado que é em nós. Porque o pecado é o que? O salário dele? É a morte. Então o resultado, o salário do negócio é a morte. Então, se Cristo paga o salário, paga com sangue, qual que é o resultado? Vida. Mas não qualquer vida, é vida abundante em nós. Estão entendendo? Por que ela tem que superabundar? Para passar a eternidade. É nesse sentido. E as pessoas trazem mundo para a questão física. Mas não é só física, ela transcende do natural para o espiritual. Fala comigo assim, crítica. Jesus critica essa igreja? Critica. E é interessante que o amor por Cristo não é mais fervoroso. E aqui entra uma condição. Por que nós aceitamos na igreja que quando convertemos, no início da nossa fé, nós somos mais calorosos com o Senhor? Eu me lembro um pastor na minha época, que ele escreveu assim no encontro de pastores, quero aprender a ser servo. Eu falei, se ele escreveu isso, quanto mais eu. Eu fiquei pensando comigo mesmo, é tão interessante, né? Em vez da gente se auto-assumir, vamos dizer assim, olhando em Cristo, que Ele é o nosso referencial, nós temos uma tendência às vezes de analisar por baixo, e analisar por baixo é fora do padrão de Cristo Jesus. Ou seja, na minha experiência de fé, eu não tenho que aceitar o melhor no começo, eu tenho que ir progredindo no sentido final, porque a ideia do Espírito é nos santificar cada vez mais. As nossas experiências, as nossas situações, é para que se desenvolva o caráter de Cristo em nós, e é por isso que Deus chove tribulação.
Deus te leva para o vale. Deus te leva para 7 níveis de correção. Entre o último deles é o próprio livro de Apocalipse. Que Deus não perdeu o seu controle, o céu ainda está acima desses planetas. E o Senhor olha lá para baixo, fala o livro de Isaías, é como areia nas suas mãos. O cosmo é uma areiazinha na mão do Senhor. Amém? Estão entendendo? Você tem que entender isso aqui comigo. Porque quando Cristo critica, o que é criticar aqui? Na verdade, ele está ademoestando dentro da palavra, ele está exortando, ou seja, uma alfinetadinha, um elogio de leve, mas puxando meio para o lado. É como se ele falasse assim: olha, a notícia é boa, do Evangelho, quando eu morri, mas eu estou vivinho para te corrigir. Eu não estou morto, eu estou vivo, estou vendo o que está acontecendo, e o negócio é o seguinte: eu vou entrar em ação porque a igreja é minha. É interessante isso, né? É muito interessante, porque a gente acha que Deus não está vendo o lado podre da maçã nas nossas vidas. Parece que não, mas Ele está assim. E é interessante que Ele fala assim, Ele dá uma instrução, fala comigo assim: façamos as obras do início. Aí eu pergunto, se o camarada começou mal, vai terminar o quê, pastor? Vai terminar mal. Parece que Jesus está dando essa dica. A pergunta é: como é que foi que você começou na fé? Quem te trouxe para a igreja? Quem pregou para você? A pessoa que falou de Jesus para você está viva? Você converteu nessa igreja? Você batizou aqui? Porque uma coisa eu falo, o que o Eclesiastes diz? Porque é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Ei, escuta para cá que eu tenho um recado de Deus para você. Você pode até ter começado mal, mas Deus vai fazer você terminar bem. Você não entendeu? Você não entendeu? Glorifica mais Ele. Você pode ter começado mal, mas o seu fim vai ser muito melhor do que o início. Sabe quem fala isso? O Senhor, na onipotência, porque você é o reino. O sangue é sobre a sua vida. E há um Deus lá em cima, vivo, te olhando e falando assim: eu te sustento, a obra que eu comecei eu vou terminar. Se você tem outra fé, não é a fé da Bíblia, não é. Essa fé é o seguinte: é com segurança, certeza, convicção de perseverar na salvação, ao ponto de eu ter paz, porque eu sei que Ele vive. Eu estava vendo esses testemunhos aqui, irmãos, sangue de Jesus tem poder. O pastor estava me contando aqui, não existe acaso para o crente, sorte, esquece essa palavra mundana. Antes o salmista fala, quando ainda aceitar a sorte, ele fala assim: pois o Senhor alimenta a minha sorte. É Deus que alimenta e controla os fatos na nossa vida, ainda de que uma maneira confluente, afluente, nós não entendemos como funciona a minha livre ação, mas Ele está no controle das coisas. Amém? Está entendendo? Então essa igreja recebe essa instrução. Fala comigo, promessa. Fala, árvore da vida. É interessante essa árvore, mas ia gastar um tempo para falar nisso aqui, não dá. Segunda igreja, fala Esmirna. Essa igreja é curiosa, porque ela tem um elogio, ela suporta sofrimento. Alguns comentaristas acham que essa igreja é perfeita para o Apocalipse, porque ela tem suporte. Quando fala suportar, não é no sentido de aguentar, é a palavra no original para... no estrutura, como de uma arquitetura de um prédio. Ele consegue suportar peso, pressão e vendavais, o que for, ele consegue. Por quê? A fé verdadeira, ela tem estrutura. Lembra o que Jesus falou? A casa que você construiu na areia, vem o vento e prova. A casa que você construiu na rocha, vem o vento. Todos dois vai passar por vento. A questão é a maneira como você edifica. E aqui que está a situação. Temos que aceitar Deus trabalhar nas pequenas coisas. Eu vou repetir. Nós temos que aceitar Deus trabalhar nas pequenas coisas. Eu vinha de avião na vez passada de São Paulo para cá, escute, e meu voo atrasou, deu um problema,
Eu falei, em vez de eu murmurar, eu vou ficar caladinho, porque eu já vi tanto voo cair, e pastor dá testemunho, eu vou ficar caladinho, não vou falar nada. E foi o voo. Quando entrou, a gente subiu, tinha uma moça do meu lado, tatuada daqui até embaixo. Eu falei, é hoje. Eu falei, é hoje, quer ver? Vai, Deus vai aprontar uma comigo. E eu jejuando, Deus falou comigo assim, depressão. Eu falei, eita Jeová. Eu falei, é. Olhei dentro da biloca do olho dela. Ela falou para mim assim, você me conhece? Eu falei, não te conheço. Você não sabe quem eu sou? Eu falei, moça, eu não assisto televisão já tem um bom tempo. Quem que é a senhora? Eu sou fulana tal, famosa. Descemos, ela era crente desviada. Ah, você está entendendo? Você está entendendo? Você não suporta provação, quanto mais tentação. Como é que Deus pode confiar em você, se você não passa nas pequenas coisas? Quem está entendendo essa palavra aqui? Se Deus te der, você desvia. Se Deus fizer, você não importa. Se Deus te entregar, você abandona. Como é que Deus faz? Eu estou sentindo Deus aqui em cima falar comigo assim, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para responder aos meus filhos, mas eu sou Deus que não sou açougueiro. Eu não quero só seu coração, eu quero seu corpo, você inteiro. Para de ser Esmirna. Aprenda a sofrer com dignidade. Tá sofrendo? Como é que é a Cassiane? Como é que é? Está sofrendo novo? Como é que é? Rapaz, aquele hino é certinho. Em vez de você reclamar, grita. Em vez de você achar, berra. Mas fala, Deus, estou aqui, pode trabalhar, que eu aceito o Senhor trabalhar na minha vida. É muito isso, interessante. Eu orando há 2 anos atrás, Deus falou comigo assim, larga tudo que você tem e vai obedecer a chamada. Santo Jesus Cristo tem poder, irmãos. Inclusive eu quero fazer um adendo aqui. Eu estou rindo porque quem conhece isso sabe como é que funciona. Eu sou professor universitário, eu estudei minha vida inteira. A minha família é muito conhecida aqui por ser trabalhadora, humilde e esforçada. Meu pai foi um delegado comissionário abençoado. Meu tio era aquele João Natal que trouxe o TRT para cá, um gênio. Voto 16 anos, passe livre para os idosos. A ideia dele, ele formulou a Constituição de 88. Então, lá na minha casa a gente, ou você estuda, ou você estuda. Não tem outra conversa. E tem que trabalhar e ainda seguir o modelo baiano de humildade do meu avô. Eu fui obrigado até a decorar o ABC da Bahia, pastora. ABCD, FG, QLMN, Piquet, G. Acredita nisso? Minha avó tomando lição de mim, que ela não aceitava que eu chegasse na escola sem que ela tivesse tomado a lição. Ô vó, glória a Deus. Está cheio de cabra macha, porque teve mulher na vida deles, viu pastor? A gente não é nada sem as mulheres de Deus. E eu me lembro, que o Senhor falou comigo, e eu sempre cambaleei. Você está entendendo isso aqui? Eu estou assumindo que não é fácil ter suporte em algumas áreas da sua vida que você é mais fraco. Porque se eu não falar isso aqui agora, você não vai entender o que Deus didaticamente, pedagogicamente, psicologicamente está falando para essa igreja. E é interessante como Jesus conversa com essa igreja. Então, olha aqui, olha para cá, centra aqui 100%. Não distrai, porque eu estou sentindo uma coisa estranha querendo pegar atenção lá atrás. E aí, eu falei, Deus, eu preciso me sustentar. Meu pai na época falou assim, meu filho, você sabe que você pode estudar uns 2 anos e passar nisso aqui. Eu falei, pai, posso, mas tem algo. Deus tem um chamado para a minha vida. Até que Deus convencesse o coração do meu pai, foi até uns meses para trás. Porque até então ele sempre falava para mim, volta e faz isso. Por que eu estou te falando aqui? Porque tem muita gente aqui sendo pressionada a não vir para a igreja, a não assumir compromissos, colocando desculpa para que eu não assuma aquilo que Deus tem. Ei, eu tenho um recado para você. Se você não entender e se posicionar, Deus vai mandar uma prova sobre a sua vida. Por que Deus faz isso? Porque Ele te ama. E a preocupação de Deus, interessante, não é questões naturais primeiro, é o espírito, depois família, e depois as outras coisas vêm andando. Essa é a ordem da palavra de Deus. Estão entendendo isso? Não adianta ninguém inverter isso.
A única pessoa que inverteu isso e deu bens e fez foi o diabo para Jesus quando tentou ele. Essa é a verdade. Ele inverte os valores. Olha lá as tentações que ele oferece para ele. O único que faz isso, inverteu o diabo. Então preste atenção que esse aqui é o Senhor lá em cima falando. E eu quero inclusive exaltar aqui algo, não quem se louva, mas quem o Senhor louva. Eu estava naquela igreja falando lá, na C23, e um senhor bem humilde bateu a mão nas minhas costas. E a hora que ele bateu, eu já senti que ele arrepia assim. A hora que ele bateu nas costas, ele falou assim: você sabe que Deus quer que você não largue o que você faz, né? Você viu o susto que eu tomei, pastor? Aí eu terminei de falar, fiquei com os jovens, saí lá fora, uma menina, eu não sei quem é, ela falou assim... Ele é serralheiro, né? Nossa Deus, tem razão, eu amo esses aí, ó. E aí a hora que eu cheguei do lado de fora, a moça bateu em mim, ela nem sabia de nada. Foi ela, né? Ela parou e olhou para mim e falou assim: você sabe que você vai ter fruto mais na frente, né? Que não é para você deixar o que você está fazendo. Vocês estão entendendo isso? Deus não mudou minha situação. Ele me confortou porque a fé verdadeira passa pela situação. A fé de suporte, ela aguenta. É aí que está. Não podemos pular fases e processos. Quem está entendendo isso? Isso, e cada igreja dessa é um modelo para um tipo de igreja de crente no mundo. Fala, ser fiel até a morte. Essa questão aqui é forte. Antes de Deus começar a me usar, graças a Deus pela misericórdia dele com sinais e maravilhas, me usa muito lá em São Paulo. Eu passei uma prova que eu fui parar na UTI. Lá dentro da UTI, foi que Deus começou a me usar por questão de cura. Eu estava pregando, revelando aquela bênção toda na palavra, aquela coisa, e Deus falou assim: você vai passar uma prova que você vai ver. Eu dormindo dentro do hospital sem as pernas, escute isso, sem as pernas. Vocês conhecem dengue aqui, né? Mas alguém que já teve a hemorrágica, aquela assim, lá, plaqueta 9.000, a irmã já entendeu o que eu estou falando. Eu dentro da UTI sem as pernas, já o médico, eu já estava amarelo para o outro, já vi eles falar assim e não vai. Eu apaguei e vi alguém passando, 2 caras de branco, falavam assim: ó, daqui 2 dias vai a 55 mil as plaquetas. Eu perguntei quem era, eles falaram: não existe esse pessoal aqui. Não existe. Era 2 anjos conversando e as minhas plaquetas subiram em 2 dias para 50 mil. Vocês estão entendendo isso? Meu pai até hoje foi o que fez ele me abençoar para o chamado. Porque ai de você, escute uma coisa: não seja contra a bênção do marido com a esposa. Não luta contra a bênção dos pais sobre os filhos. Isso é muito sério. Mesmo que Deus te chame, Deus não pula hierarquia. Guarda o que eu estou te falando aqui, que é grave. Amém? Entenderam isso? Essa igreja, ela tem a promessa da coroa da vida. Quantas coroas tem na Bíblia? Nem vou falar quantas aqui, porque senão nós vamos progar. Fala Pérgamo. Jesus a vida fala assim: mantenha a fé. Quando ele fala manter a fé, é o seguinte: tá bom. De uma certa maneira econômica nem a mais nem a menos, porque a minha graça te basta. Então no uso da graça de Deus, é que as coisas se mantêm. Fala, graça é capacitação de Deus para não pecar. A verdadeira graça não é hipergraça, como estão falando. A verdadeira graça de Deus, ela coopera para obedecer os seus mandamentos. Desculpa o que eu vou falar aqui. Licença, pastor, uma licença poética, mas eu tenho que falar um negócio aqui, tudo bem? Depois o senhor briga comigo. Eu falando um tempo atrás com os pastores da graça, que gostam de exagerar da graça, eu falei assim: meu irmão, lê Efésios capítulo 1, a partir do 5. Ele fala que a graça, Paulo ainda fala, abundou muito mais para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Interessante, ela fazia em santidade, não era brincando com o pecado. Antes a graça de Deus operou muito mais, mas operar conforme fora a natureza de Deus, a natureza regenerada, tem um problema. Aí Efésios é pior, que ele fala que a graça para quê? Ser santos e irrepreensíveis, santificados desde a fundação dos tempos. Piorou. A graça não quer só me transformar aqui não, quer me transformar em algo na eternidade, lá atrás, que eu nem sei o que é.
Aí eu falei, pastor, o senhor não entendeu, o senhor não gosta de Bíblia, o senhor gosta da sua opinião, então tem uma coisa, o senhor é casado? É. Então não existe mandamento, nem lei, é só graça. Então faz o seguinte, casa e dá a sua esposa para outra. Porque já que não tem adultério, não tem nada, então casa e dá para outra. Ah, ele apelou comigo, viu, irmãos? Eu falei, pois é, seu Esmirna e Pérgamo. Está entendendo isso aqui? Você está entendendo? Os níveis, o que eu te falei de níveis? Não se nivele pelos outros, nem porque Ciclano é ciclano ministério, é pelo sangue, é por Jesus. Jesus é o nosso referencial. Paulo falava, me segue quanto mais eu sigo o Senhor. Lá no livro de Efésios fala, o amor, eu sigo a Cristo, sempre Cristo, o referencial é Cristo. Meu Deus, misericórdia de nós. Fala Tiatira. Lá é interessante Tiatira, ele fala do amor, do serviço, e principalmente paciência com fé. Isso aqui hoje não é fácil. Você ainda ter fé, ter paciência e perseverança, pastor. Parece que Deus está falando assim, não tenhais ansiedade por nada. Deus cuida lá dos passarinhos, quanto mais de vós, não valei mais do que eles. Quem aqui tem preocupações aqui? Levanta a mão, eu tenho várias. Toda vez Deus fala comigo, quando eu oro, aí passou a carne, eu consegui ficar, o telefone não tocou, caiu não sei o que, o vizinho põe som lá do capeta, eu oro para ele baixar o som. Depois que eu estou orando, Deus fala assim, paciência. Paciência. Nós estamos precisando de paciência na igreja. Paciência. Fé anda muito ligada à paciência. Eu estava lá em casa rindo, não é por maldade. Eu gosto muito do pastor presidente de vocês, a calma dele. Eu olho para ele, vejo uma serenidade imensa. Eu estava dirigindo e falei assim, Deus. Eu falei, Senhor, dá-nos essa tranquilidade, Pai. Aquietai-vos o nosso coração e sabei que és Deus. Salmo 46, versículo 10. Amém? Estão entendendo essa palavra aqui hoje? Porque o que adianta falar de cavalo, falar de tudo que tem, se você é o mais importante para o Senhor? Se as pragas é por sua causa, o céu é por sua causa, a morte de Jesus é por sua causa, tudo é por tua causa. Tu és amado, quando fala no capítulo 1. E tem gente que não se sente amado por Deus. Porque a verdadeira palavra amor no Antigo Testamento é avrar, ela significa doar. Por isso que 1 João 1,12 fala, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amém? Então olha só, fala comigo assim, toleram o culto à idolatria. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque desde Gênesis, lá atrás, o homem quando peca, em vez dele dominar sobre as coisas, ele quer dominar sobre as pessoas e dirigir as coisas. Nós temos que dominar sobre as coisas e se dirigir com as pessoas. O que é isso? Inversão. A idolatria nada mais do que inversão. Nós colocamos qualquer prazer, qualquer coisa no lugar de Deus. Eu vou falar uma minha aqui para vocês entenderem. Eu amo comer, irmãos, mas eu gosto mais de doce. Eu saía para pregar, Deus me usava, eu chegava na Americanas, comia 16 torrone. Alguém sabe o que é torrone aqui? Eu estou falando aqui para você entender. Aí eu fui num culto de um monte de senhora, e a senhora veio na revelação e falou assim, meu servo, não comerás doce mais. Tu estás pecando, o pecado da gula. Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu não levei a sério. Fui para São Paulo, passei mal, quase tive um piripaco. E aí, uma irmã foi lá orar, nós fomos orar, ela falou assim, é sério, você está brincando com a sua saúde, você está em pecado. Eu orando, jejuando, Deus falou comigo assim, eu destruirei aquele que destrói o meu templo. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, opa, eu estou igual aquele menino que testa a mãe, o pai, até aquele momento. Eu reconheci o pecado da gula. Vocês estão entendendo isso? Hoje meu pai fez uma rabada com um monte de coisa. Ele falou, você não vai comer não, menino? Eu falei, não pai, não vou não. Não vou não. Ele falou, meu filho do céu. É porque a gente é criado, pessoal antigo, fala assim, nossa, né? Está tão forte, né? Mas isso é pecado, sim. Faça do seu alimento o seu culto, do seu culto o seu alimento.
Amém? Está entendendo? Por que eu estou descontraindo aqui? Porque agora vem as pauladas. Agora vem. Por que vem? O julgamento, ele vem no sentido que, para que sejamos fiéis. Então olha só, o tribunal de Deus acontece, Cristo fala, e fala assim: eu conto com a minha igreja, para que testemunhem o meu exemplo. Qual é o exemplo dele? Ser lâmpada, luz e sal. Cada coisa quando ele falou numa parábola, cada maneira como ele reagiu, com a fé que você precisa para operar os milagres através da sua vida, com todo o poder que ele pode exercer através de você pelo Santo Espírito, ele conta com você na terra, para que as pessoas, quando estiver sofrendo, você mostre a diferença para elas. É tipo aquela coisa: eu vou para que ele venha, você fica aqui porque ele veio. Quem? O Espírito Santo morar em vós. Está entendendo isso? Deus conta comigo e com você. Eu acho que a palavra te amo, dei meu sangue por você, deve te motivar. Eu acho que é suficiente. Eu acho que é. Porque se Deus julga que é, deve ser. Eu fico me perguntando algumas coisas, principalmente nessas outras igrejas que eu vou falar aqui, e vou entrar no capítulo 6 e no 13. Fala Sardes. Lá alguns têm sido fiéis. Por quê? Não existe nenhuma crítica, mas o Senhor fala uma instrução, fala arrependimento e fortalecimento ainda mais. Essa igreja era fraca no sentido de que eles eram fiéis na metade da situação. Vamos lá. É aquele crente que está na igreja até sexta, sábado e domingo, eu não sei onde ele está. Ou quando ele está sábado e domingo, durante a semana você não sabe o que ele faz. Na minha época era crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Lá em São Paulo fala crente meia boca. Esse tipo de pessoa que se encontra infiel no meio da igreja, ela tem uma certa preocupação. É que se não houver arrependimento como a igreja, o Senhor fala aqui, ele faz uma promessa. Qual é a promessa de Sardes? Fidelidade e honrados com vestidos brancos. Qual que é a crítica? Eles brincam com o pecado sendo crente na igreja. Qual é a promessa? Olha como Jesus é um pouco irônico. Vou te dar roupa branca, que você tem que trocar de roupa, porque está sujo. Nossa, que vergonha. Chegar lá no céu, ter que trocar a roupa. Assim para você entender alegoricamente, né? Quantas revelações tem, e interessante. Mais na frente, conforme o livro de Ezequiel, capítulo 9, você no versículo 4 e 6, quando vai falar dos cavalos, aquela coisa toda, Deus fala que vai colocar sinais. Ali no hebraico é a palavra oto. Deus faz sinais como arco-íris, sinais, e Deus tem uma mania de colocar sinais nas pessoas, principalmente no seu povo. Um sinal, por exemplo, é a letra tal, em hebraico, que se você for ver ela em alguns escritos, textos mais antigos, principalmente, é como se fosse um X. E alguns comentaristas falam que esse X representava a cruz. E por curiosidade, a Midrash, na história de Israel, quando o povo saiu do Egito, fizeram um sinal nos umbrais, não foi? Na mezuzá. Esse sinal, oto mezuzá, seria o tal, com o sangue do cordeiro. Um X que simbolizaria a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso é uma curiosidade. Por quê? A Apocalipse lá vai falar que existe o sinal da besta, mas também tem os sinais de Deus, e Cristo tem um sinal na coxa. Qual é o sinal? Do tal, que é a última letra do alfabeto. Ou seja, o Senhor está terminando as coisas no mundo e na sua vida com a simbologia da última letra. Ninguém escapa do fim até na testa. Estão entendendo? Isso é curioso, porque esse sinal existe, só que é espiritual. Os anjos leem, os demônios leem. Quem tem visão aberta ou tem, pode ler. É chamado, eu tenho uma matéria, um artigo, quem quiser, baixa lá, chamado Etiquetas Espirituais. Eu vou tratar disso aí nos originais, até pesquisa na frente. É muito curioso isso. Mas fala comigo assim, Filadélfia. Fala, perseverar na fé.
e honra o nome do Senhor. Bom, essa igreja aqui, Filadélfia, ela é muito interessante, porque crítica não tem. A instrução continua sendo fiel. E a promessa lá é um lugar na presença de Deus. Não é qualquer lugar no céu, é na presença dEle. Então veja que existe uma honra pela distância do trono ou pela proximidade do trono. Quer ver eu te provar? O Arão, ungido sacerdote, não qualquer sacerdote, o sumo, o Kohen Gadol, e o profeta, a profetisa, que era sua irmã, a irmã mais velha de Moisés. Quando a fofoca correu lá no arraial, qual que foi a fofoca? Porque Moisés tinha casado de novo. Ele casou com quem? Uma cuxita. Você sabe o que é uma cuxita de Cush? Etiópia. Na Etiópia tem gente loira do olho azul, não é isso? Não é verdade? Posso falar, pastor? Eu não quero processo, porque hoje, se falar, é perigoso. Ele casou com a mulher negra. Moisés casou com a mulher negra. Isso foi um escândalo. De tal maneira que a fofoca correu no arraial todo, 2 milhões mais ou menos e meio de pessoas, falando da vida de Moisés. Aí Arão resolveu enciumar, porque se achava mais velho, e com o direito de descer o cajado de Moisés. Quando Deus desceu na presença da Shekinah, não foi nem Deus, porque Deus nunca saiu do trono, tá? Quando ele desce ali nessa palavra técnica, que ela não nem tem bem dizer nas escrituras dessa maneira, quando ele desce e fala assim, quem é vocês para falar meu servo Moisés? Porque eu falo com ele face a face. Cuidado com a maneira que Deus fala com uma pessoa. Isso mostra, desde o trono, aqui embaixo, a classificação e a especialidade dessa pessoa. Da maneira como Deus fala com ela. Eu falo, eu fico observando como Deus responde às pessoas. Isso mostra muito mais de como Deus pensa dela do que os outros pensam. Amém? Estão entendendo isso? E aí é curioso porque o Senhor fala assim, um lugar na minha presença e um novo nome na Nova Jerusalém. Meu Deus do céu. Esse novo nome aqui é muito peculiar, porque as escrituras têm em média, os povos antigos dão de 2 a 3 nomes. E aqui Deus fala que tem um nome que só Ele te chama. Eu vou soltar um fato aqui, acredita quem quiser. Nós estávamos orando num lugar e manifestou uns demônios lá e começou a falar algo de umas pessoas. Eu falei, esse negócio está muito estranho. E eu peguei e falei assim, eu conheço uma coisa que eu vi dos Estados Unidos. Põe ele debaixo do tribunal de Cristo Jesus, que ele não pode mentir. Para mim ele mente, para Jesus não. Põe ele aí. A hora que ele foi falar com o pastor, ele falou outro nome. Eu falei, que curioso. Eu falei, por que você chamou ele assim? É, porque Deus chama ele assim. Eu falei, nossa, acabou de comprovar o que eu estudava. Oh, glória a Deus. Contra fato não tem argumento. Eu falei, que maravilha. Então, verdadeiramente, Deus dá um nome para algumas pessoas que só o céu sabe. Quem sabe, quando for abrir o livro da vida, lá não está o nome que o seu pai e sua mãe te deu. Esse é o nome natural. Qual é o nome que Deus te deu? E dependendo da distância e da proximidade que você é do trono banco, porque se Deus te põe perto dele, certamente Ele te chama por um nome. Ele não vai te chamar por uma coisa que Ele não gosta. Certamente Ele te apelidou, nominou, por algo que Ele ama e que Ele gosta. E assim Ele te chama por esse nome. Amém? Estão entendendo? Para a rua eu sou Alberto, mas para o meu pai é Beto. Quem entendeu isso? Betinho, vem aqui. Eles falam assim lá em casa. Amém? Laodiceia. Só que esse eu quero abrir o texto. Capítulo 3, versículo 14 a 22. Por favor. Capítulo 3, versículo 14 a 22. Esse eu quero abrir. Por que eu quero abrir isso aqui? Ao anjo da igreja, de qual? Laodiceia, 14, 3:14. Isso. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera tu fosse o quê? Frio ou quente? Então, olha para cá, deixa eu te explicar. Presta bem atenção para me falar no máximo 2 vezes. Jesus acaba de dizer assim, quem dera você fosse o quê? Frio ou... Então, não tem problema em ser frio. Concorda comigo? Não tem problema ser quente. O que ele está dizendo aqui? Laodiceia
tinha um sistema de tubulação de água. Inclusive, a água é um problema grave até hoje. Em países subdesenvolvidos, terceiro mundo, a água traz muita doença, não é verdade? Quantas pessoas morreram até malária, cólera? Eu lembro da idade século XV, tinha muito problema nos navios por causa da água contaminada e etc. A água é algo grave. Tanto que em Israel, tem a diferença da água viva e água morta, que é aquela água da chuva que eles fazem, aqueles poços. Deus até usa isso para falar a diferença das águas vivas, que ele e os poços mortos. É interessante isso na linguagem profética. Mas voltando para o texto, Jesus sabia, lá de cima, que ele queria dar um recado para você quente, frio ou quente. Só que Filadélfia tinha um sistema de água que quando descia das montanhas, chegava lá uma água desconfortável. E havia uma reclamação das pessoas dessa cidade. Principalmente reclamavam por causa de Colossos, e uma outra cidade que ficava bem lá do lado. Porque a cidade que tinha de Colossos tinha uma água quentinha. Então a água quente eles usavam para medicina. E a água outra fria, usava, vamos dizer assim, para outras utilidades. Ou seja, o que Jesus está falando? Se você for fria, vai ser água útil, saudável. Então seja frio, seja útil e saudável. Agora se for quente, tu és medicina, para sarar as almas e para curar. É isso que ele está falando. Essa é a questão técnica do texto. Eu vou repetir, ele ainda fala assim, lá no começo, ele fala, conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente, você não é útil para nada, você não sara ninguém, e não faz diferença nenhuma, o sal insípido, que só serve para pisar, não conserva nada, não tem luz nenhuma, de uma certa maneira, é Cristo falando das suas próprias parábolas, com seus princípios aqui dentro. Mas em vez de ele usar sal e lâmpada, ele está usando a água. Amém? Entenderam? É melhor assim, porque aí vem a porrada. Qual é? Vamos ler o texto. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, eu não vou entrar o que é vomito aqui para Cristo não, porque vai ficar pesado o negócio. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só o Senhor vendo a cavanar, a intenção do coração das pessoas. E de repente, ele fala assim, meu Deus, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É terrível coisa você achar uma coisa e você não é aquilo. Terrível coisa você ter uma opinião e Deus ter outra totalmente diferente de si. Por isso que eu falo, prova vem para nos provar quem somos. Nós temos que parar de usar máscaras e falar, Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu e a minha família erramos com o Senhor. Eu, Senhor, errei diante de Ti. Para de jogar a culpa no diabo. Assume a responsabilidade e o controle da sua vida e fala, Deus, errei. Vem consequência? Vem. Mas vou de peito, cabeça erguida e peito em pé. Porque a Bíblia fala que o cair do homem eu levantar, e ainda que eu caia 7 vezes, o Senhor me levantará. Pega o erro e transforma em 10. Deus tem prazer, porque Deus não aceita negatividade. Jamais vi isso nas Escrituras. Amém? Estão entendendo? Aí ele vira para essa igreja e fala assim, olha, tá bom, eu vou falar quem é você. Uma coisa é o que você pensa de você, uma coisa é que todo mundo está achando que você é bonitinho, agora eu vou te mostrar quem é você no céu. Nada. Você não tem nada. Se você subir agora, você desce pior do que subiu, porque está lá no alto, vai cair mais ainda. Você não tem nada. O elevador desce, você nem vai ver. Olha, 19, eu repreendo e disciplina quanto o quê?
amo. Fala comigo, repreensão e disciplina. Quem acha aqui que Deus te ama? Lembra lá no capítulo 1? Levanta a mão, deixa eu ver se o Senhor te ama. Então, se Deus te ama, Ele está te disciplinando hoje. Se Deus te ama, Ele vai te disciplinar amanhã. E se Deus te ama, Ele vai te disciplinar até o último dia. Porque Deus não quer você aqui embaixo, de qualquer maneira. Lembra, pelo sangue? Disciplina é adestramento. E a repreensão? Muda, melhora, você pode mais, eu te podo, você vai crescer, vou jogar isso fora da sua vida. Deixa eu te falar um negócio aqui, Deus toca no meu coração. Não volte atrás daquilo que Deus lançou fora na sua vida. Não faça isso. Deus tirou, amém, tchau, dá o desprezo e segue para frente. Não fica olhando para trás. Amém? Está entendendo? E aí o Senhor fala assim: eu repreendo, disciplina quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Então agora você já sabe qual é a crítica de Deus dessa igreja. Ele quer o quê? Arrepende. E aqui que eu fico preocupado. Por que a igreja às vezes muito alegra, mas não se arrepende? Por que nós não entendemos que fazer techuvá, é a palavra da meia volta, é você ir num caminho e voltar para cá, ó. Não tem sentimento, não é uma questão emocional, é uma decisão racional de seguinte: eu vou fazer diferente, pronto, acabou, eu vou obedecer. Olha o texto: eis que estou à porta e bato. Quem conhece esse versículo aqui? Eu acho que é o versículo mais usado em evangelização, é esse aqui. Mas o texto não é para ganhar almas, isso aqui é para quem já é crente, e principalmente quem é convertido. O Senhor está falando que Ele bate na porta, quer dizer que Deus não te violenta. Se você não reconhecer que você precisa de Deus, você pode esquecer. Se você tiver orgulho, Deus não vai querer fazer questão de te convencer, Ele vai te provar e te quebrar para que você reconheça. Então não é questão de precisar, é eu reconhecer que eu preciso porque eu quero. Não é para quem também só quer, é reconhecer, porque o Evangelho só opera assim, com o coração quebrantado. Deus não pode trabalhar longe disso, a não ser que, deixa eu falar uma coisa aqui no original: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Depois você tem Mateus também falando assim: se humilhai-vos, Ele vos exaltará. Se você se exaltar, Ele te humilhar. Mas o texto de acréscimo fora dos evangelhos, nas epístolas, fala que a mão de Deus te humilhará. Sabe o que está falando aqui? Se você não se humilhar, eu te humilho. Você não tem escolha, ou você desce ou Deus te desce. Por isso que eu morro de medo de certas coisas no culto, porque eu não vejo ninguém ajoelhar. Eu fico preocupado com algumas atitudes, porque eu sei que Deus vai te abater. Isso é um perigo. O texto está falando isso. Não espere a exaltação, Deus te humilhará. Ele promete isso em Apocalipse 100%. Você é igreja? É igreja? Então pode esperar que Ele vai fazer assim. Ele não te trata como o ímpio trata. Inclusive, deixa eu dar uma resposta aqui, rapidinho. Lembram da arca de Deus? Lembram? Ela foi parar lá em Dagon, tal, tudo mais. E eles colocaram num carro chique, os melhores bois levando. Deu certo, a arca chegou lá. O texto fala que os bois andaram sozinhos até um período. Quando chegou perto de Israel, ele ficou na casa de Abinadab. Lembram? Que significa adorador. Aquele cidadão era parente de Davi. Era parente dele. Você vai ver no texto que ele era tio. E aí depois, uma curiosidade muito grande. Quando a arca está lá, que Davi vai buscar a arca, lembra? Quem meteu a mão na arca? Lembra? Hein? Usar. E ele vai e morre. Davi fica perplexo, deixa a arca lá um tempo e depois ele volta para buscar. A pergunta é, a olhos humanos, segurar a arca não foi uma intenção boa? Sim ou não? Poxa, a arca do Senhor cai no chão, ainda mais numa terra filisteia daquela, terra maldita, que não é a terra de Israel, ele poderia pensar. Certamente ele tinha um versículo bíblico, que eles são treinados para guardar a terra, né? Ele falou, não posso deixar cair nessa terra maldita. Pá! Quando ele tocou, caiu durinho. Por que ele morreu? Já parou para pensar? Olha para cá os jovens, todo jovem olha para cá que eu quero te falar uma coisa. Ó, não adianta
com você, Deus vai agir dentro das regras. Como que é isso? Você pode fazer a coisa certa do jeito errado, vai dar errado. Se você fizer a coisa errada, já vai dar errado. Por quê? Não adianta. Deus trabalha conosco conforme a sua palavra e não conforme o mundo. Davi depois reconhece o quê? Que só os sacerdotes podiam não querer fazer nada sem instrução de Deus. Vai dar errado. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Há uma instrução de Deus para a sua vida, para todo o procedimento de Deus na sua vida. Não faça como os outros. A sua vida, você não é qualquer um. Falei, meu Deus, por que as coisas são difíceis para crente? Eu acabei de ler para você o porquê. Por que Deus dá para fulano, não me dá? Porque é o seguinte, Deus não te dá só um carro, te dá alegria, é combustível para você andar no carro. Deus não trabalha incompleto nas nossas vidas. Para começar, Deus não te dá nada do que Ele não deu, você não deu para Ele antes e não fez na sua vida primeiro. Deus é um Deus de coisas completas. Davi ficou assustado com esse negócio. Nem tendo um mandamento, salvou do superior. A pergunta é, você está entendendo como Deus te trata? Você consegue compreender isso? Fulana casou, fulana tem namorado, Deus abriu tal porta. Toda vez que eu vou orar, Deus revela, Ele me mostra os porquê dele e as motivações. É impressionante. E aí as pessoas não se atendem, parece que não cai a ficha. Não entende que Deus te trata conforme a sua palavra. Não adianta. Olha lá, fechando esse ponto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Fala ceiar. Isso é intimidade. Intimidade. Então olha só, do reino, pelo sangue, com amor íntimo. Isso é muito profundo. Deus não se relaciona de qualquer maneira. Quem já tentou orar aqui e não deu conta de levantar? De verdade. Uma vez, quando eu comecei a orar com os pastores mais antigos, pastor Saulo, ia orar, todo mundo levantava rápido. O pastor Saulo estava 10 minutos só falando assim, oh glória, Jesus, oh glória. Eu era jovem, ficava assim, meu Deus, já deu 30 minutos. 30 minutos, pastor Saulo só fala glória. Eu falei, meu Deus, é disco furado, não é possível. Será que Deus aceita oração repetitiva? Eu falei, isso é mais mantra. Olha só para você ver a carnalidade, a ignorância. Olha só a mentalidade. Quem sou eu para avaliar o coração de uma pessoa? Vocês estão entendendo isso? Quem somos nós? Só Deus avalia o que oferece. Lembra da viúva? Ela deu tudo o que tinha. Só Deus sabe o coração. Paulo ainda fala, estou nem aí para o que você me julga, porque nem eu me julgo, porque eu me importo, porque o que o Senhor julga da minha vida. Você não deve nada, você deve para Cristo. Ele que morreu por você. Amém? Estão entendendo? Isso aqui é ser igreja. Isso aqui é o trabalhar do Senhor hoje, no 7 tipo de igreja. E aí depois, por incrível que pareça, praga, problema, o Senhor não está nem aí. Tudo isso é por sua causa. Tudo isso por sua causa. E às vezes a gente perde o foco nas fantasias celestiais e esquece de centralizar a adoração. Essa que é a realidade. Nós perdemos. Amém? Estão entendendo? Fechando, o vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Não, eu vou repetir, eu acho que os irmãos não entenderam, ninguém deu glória. Eu vou... Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. A pior pessoa, o descompromissado, o pobre, o nu, o que for, Deus na sua infinita amor e misericórdia, parece que quanto pior é o miserável, mais ele se atrai por ele. Não é que ele foge dele, ele aumenta a promessa. Por isso eu tenho uma palavra aqui, a coisa mais errada da sua vida, Deus vai transformar ela. A coisa pior que você foi lá fora, Deus vai fazer questão de fazer aqui dentro. É aquela história, se você era muito para frente, Ele vai te puxar. Se você era para trás demais, Ele vai te meter o pé e te enfiar lá na frente. É aquela coisa, você foi um miserável, sem família, sem ninguém, o diabo parece que pisava em você e cuspia, e você ainda comia o pão que o diabo amassou. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui dentro. Deus vai te dar uma família,
Deus vai transformar a sua vida. Você foi miserável, Deus quebra as misérias e pobreza na sua vida e começa a te colocar valor primeiro, e depois Ele valoriza, se você é que valoriza o que Ele põe na sua mão. É muito interessante isso. Olha, as promessas não são de destruição, é para motivar a ir para o céu. Por isso que quanto mais eu fui distante, mais eu tenho certeza do que Ele me quer. Quanto pior eu for, mais eu sei que Ele me quer. Eu estava esses dias para trás, andando na rua, lá no Guarujá, porque lá a escola tem um grupo lá e eu dou aula para o pessoal na rádio do Guarujá e prego lá. É uma rádio na Baixada Santista, que vai às vezes 20, 200 mil pessoas e mais. Lá tem um programa de televisão. E eu saí do dia da rádio, fui caminhando para o prédio, cheguei no prédio, vi um rapaz, Deus falou comigo assim: tira sua chinela do pé. Falei, como é que é? Tira sua chinela do pé. Dá para o rapaz. Dei para o rapaz. Eu falei, mas que coisa estranha, eu andando descalço. Passou um tempo, encontrei esse rapaz. E ele falou comigo assim: eu falei para Deus, se Ele me amasse, Ele me dava uma coisa só, um chinelo. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Isso mexeu comigo de uma tal maneira. Porque você fala assim, um chinelo? Não. É justamente isso aqui, ó. Cego, pobre e nu. Jesus disse, o evangelho é dos pobres aos humildes. Não é para... Dificilmente um rico realmente difícil mesmo. Porque ele não precisa de ninguém. Ele não corre atrás de ninguém. Ele não pede emprestado. E ele não fala com Deus pedindo Ele. Esse sim é miserável. Quem é que passa dificuldade na vida aqui? Levanta a mão. Eu tenho uma palavra para você. Você já é rico no céu. Rico! Naquela hora o Senhor falou para mim, tu ficaste rico quando ficaste sem. Eu chorei demais. Porque eu lembrei dos meus avós, quando caminhava 6 léguas para a água, para levantar a lata na cabeça para ir para voltar. Meu avô e minha avó vindo da Bahia para que o Tijão estudasse e todos os nós tivéssemos, com toda a simplicidade, a humildade. Desculpa, mas a casa da humildade é a casa da honra. Não esqueça de onde o Senhor te tirou. Não faça isso. Recorda-te. E depois daquele dia, algo interessante aconteceu no meu ministério. Aonde eu passei a botar o pé, o lugar ficou santo. Tinha um mistério de Deus aí. Aconteceu tanta cura depois. Está entendendo? Tudo começa com humildade e obediência. E reconhecer o quê? Dependência de Deus. Quem não depende, não entende de Deus. Amém? Capítulo 6, e vou estar terminando até o 13. Quem quiser entender, Zacarias 1:8, depois jogar aí, depois a gente coloca. No 6 fala assim: quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vi então, eis que um cavalo branco, e o seu cavalo como um arco. Fala comigo, 4 cavalos. O primeiro é o cavalo branco, que representa realmente o Evangelho, não Cristo, o Evangelho. Porque a cor branca é do trono branco de Deus, as vestes brancas. Há uma nomenclatura usando o branco dentro de Apocalipse, que significa santificação, pureza, não tem mácula, não tem ruga, não tem pecado. Amém? Essa é a cor dos santos no céu, branco. Tá bom? Esse cavalo. Só que algo curioso, fala assim, vermelho. Vermelho é o cavalo da guerra, que vai ser solto. O terceiro, basicamente, é o preto, fala preto, que é o da fome, que vai estar aqui nesse segmento. O quarto também não é segredo,
é o tal do amarelo, que é o quê? Morte. Então, o que isso fala para nós aqui? É justamente, é um período que vai marcar a segunda vinda de Cristo. Ou seja, preparando as pessoas com sofrimento. Quais sofrimentos? Fome, guerra, mas também ainda com o Evangelho. Agora é interessante, a palavra de Deus para mim, para os irmãos, é boa, mas para o ímpio é sofrimento. O que a notícia é boa para nós, para ele é sofrimento. Você chega no ímpio e fala assim, ó, você vai para o inferno. Eu amo falar isso para ele. Eu gostava muito de falar isso para meus alunos, vai todo mundo para o inferno aqui. Não estou mandando ninguém para o inferno. Eu ainda brincava com eles, falavam assim, o povo fala quinto dos infernos. Você sabe o que é o quinto dos infernos? Na Bahia, antigamente, tinha os fornos de fundição, que os escravos faziam. Então tinha o primeiro forno, o segundo forno, o terceiro, o quarto e o quinto. O quinto forno ficou muito conhecido, por isso que ficou quinto dos infernos. Eu ainda falava assim para meus alunos, eu falei, eu conheço cada inferno que tem, até o quinto, agora você precisa ver o último inferno. Eles falavam, nossa professor, que coisa. Eu falei, há uma realidade, não adianta você fugir dela. Você pode fugir que ela te pega. Amém? Estão entendendo isso? Olha, 6:12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do sol caíram pela terra. Como a figueira quando abala por vento forte, deixa cair seus figos verdes. Se você não entender, vai lá na internet e põe no YouTube, figos caindo, você vai entender direitinho como é que é. Porque o figo é molinho, não é? Quando ele cai, esborracha, não é? Não é esborracha? A gente foi dar roça esse doce de figo, né? Comeu bastante. Irmãos, é terrível. A expressão ela é muito impressionante mesmo. Aí ele fala assim, e o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O que é isso? Deus está abalando a estrutura cósmica da criação. Deus está abalando o próprio Bara de que ele fez lá em Gênesis. Então é o seguinte, fala comigo, Deus está diminuindo a manutenção. A Bíblia reconhece que a manutenção, ela pertence ao Espírito Santo de Deus. Que lá Paulo ainda fala que toda a natureza geme aguardando os filhos de Deus. Ou seja, porque nós ainda não chegamos glorificados depois dos tribunais de Deus, lembra? O nosso é o primeiro tribunal, nós chegamos aqui, sem nós a terra vai gemer. Então quando eu e você voltarmos, vai dar um alívio para todo mundo. Então a coisa vai ficar boa. Então esses cavaleiros que demonstram força, a ação de Deus, o cavalo é um símbolo de força, Deus usando isso, aqui entra na propriedade de Cristo, mexendo nisso. Então olha só, e todo mundo acha que Jesus é só bonzinho. Então aqui começa, pastor, a preparar, não o cordeiro de Deus, mas o leão da tribo de Judá. Aqui ele vem como leão. Esse é o rugido dele. Na natureza, o leão não é o mais forte das criaturas. Tem uma pesquisa que eu estava vendo esses dias, que a maioria dos leões perde para tigre. Mas quando o leão faz o rugido, todo animal para. É por isso que ele é o rei. É pela boca. E aqui Cristo, a boca dele, a palavra chamada espada que sai da sua boca. Está entendendo? Ele é o leão que ruge. Não o falso leão, que é o diabo, que fica ao derredor. Amém? Sabendo disso, as 7 igrejas aqui, elas foram exortadas a colocar confiança em Deus. Ainda bem que seremos arrebatados. Mas se for passar, tem que ter confiança. Amém? Estão entendendo? Ok. Só para poder ilustrar, no 7, de 1 a 10, vai falar que os santos serão guardados, mesmo na tribulação.
Então, para confortar o seu coração, o 7 em diante fala dessa palavra de segurança de Deus para isso. Só que eu não vou me deter a essas partes e nem entrar nessa profundidade dos selos, por quê? Você vai ter que entender lá na frente uma coisa que o pastor leu aqui hoje, eu acho muito importante. Abre lá no 13 para mim, está fechando? Vocês já leram o texto aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres. Chifres é a ideia de poder mesmo, tá? De poder. E 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas. O que é isso aqui? Lembra que está falando leão, urso e leopardo? O texto? Eu não sei se vocês lembram, mas fala assim: a besta que era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca de leão. Então essa coisa aqui híbrida, essa coisa esquisita aqui, desse animal, nada mais é do que a inveja de copiar os seres viventes do Senhor. O diabo copia aquilo que é. Essa é a primeira ideia. A segunda delas é que é o seguinte: se você abrir lá em Daniel, capítulo 7, você vai ver aqui que Deus está começando a abater o pecado de Avodazorá, que é a idolatria. Então, no 13, ele está falando assim: essa besta que emerge, essa mistura de leopardo, urso e leão, é a hipérbole, o exagero da idolatria. E ela simboliza nada mais do que o sistema governamental que será abalado, e ele é um sistema governo diabólico. Aonde isso se remete? O Novo Testamento contém o Antigo. É justamente lá em Daniel capítulo 7, depois vocês podem abrir lá, você vai ver que isso engloba todas as apostasias, ou melhor, todos os impérios pagãos de idólatras estão fixados nessa criatura aqui, nessa besta amaldiçoada por Deus aqui. Amém? Estão entendendo? Agora eu vou falar uma coisa aqui muito importante, eu vou estar fechando esses 5 minutos, preste muita atenção no que eu vou te falar. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. De novo, o homem inverte a adoração pelo homem e outras coisas e não adora o Criador. Escute que eu vou falar um negócio aqui. Romanos capítulo 1, versículo 27. Pois o homem inverteu os seus costumes, e passou a amar mais o homem do que o Criador nos seus costumes. Não quero falar mal de ninguém, estou falando em tese, estou falando no texto. Não quero atacar a sexualidade de ninguém nem nada, eu estou falando do texto. O mais alto grau de idolatria considerado pelo apóstolo Paulo é a homoafetividade. Aí você fala como? Lê o texto, você vai ver. Inverter a imagem e semelhança de Deus, homem por homem, mulher por mulher, é uma idolatria de último grau para o Senhor. Segunda, que fala, imagens, esculturas, é uma consequência disso. A outra é o homem amar o poder, amar o dinheiro, as tentações que Jesus passou, resumidamente isso, e ter a segurança no natural e não depender de Deus. Isso é algo terrível, que aí que está a diferença, preste atenção. A prova vem para aquele que fica crente e não crente. Então a maneira como você passa é que demonstra o céu aqui na terra, que demonstra na verdade Deus pelas pessoas, porque eles não vivem. Aí Deus no julgamento vai falar assim: mas você viu no pastor tal na minha vida, ele é a prova física de que o céu já existia. Não tem desculpa para você falar que não, porque só eu posso fazer alguém passar aquela prova e aquela tribulação daquele jeito. Está vendo? Por isso que fala o poder que opera em mim, em nós. O poder opera em nós. Lembra Efésios 3:20? Ora, nem ouvidos ouviram, nem olhos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Segundo o poder que opera em nós. Tribulação não é poder externo, é poder interno, é de dentro para fora. Estão entendendo? Sim ou não? Estou concluindo. Foi-lhe dado uma boca que proferia as arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses.
é perseguição atrás de perseguições periódicas. Tudo porque é uma briga para preparar, para receber a adoração, o anticristo e essa turma toda. Então aqui vem, quem desespera e não tem fé, adora o Deus errado. Vamos seguir o exemplo de Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Jesus, não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Essa é a oração do poder que opera em nós. Não sei de nada, tu sabe todas as coisas. Amém? É nesse momento. E aí ele fala, aí, interessante, o Senhor sempre aparece no segundo tempo aos 48 minutos. Lá no final, o Senhor aparece e fala assim, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos ouça, se alguém levar cativo para o cativeiro, se alguém matar a espada, papapá. E aí o Senhor faz questão de jogar na nossa cara que o Cordeiro já foi morto antes mesmo da gente nascer. Meu Deus, isso é muito sério. Vamos ficar de pé, por favor. Eu não sei qual igreja você é. Eu quero supor que, se você for a pior que a Laodiceia, Deus quer pôr você bem pertinho do trono. Se você for esminoto, Deus quer te dar um nome. Se não for, tá bom, Deus tem a árvore da vida para você. Ah, o Senhor não tem árvore da vida para mim? Tudo bem. Deus tem um novo nome para você. Ah, ainda o novo nome não dá certo. Então tá, existe um único lugar que eu não estou, que eu até me fiz para você estar lá, chamado inferno. É o único lugar que não tem Deus. Essa é a única explicação teologicamente nos séculos que nós temos. O inferno é a ausência de Deus. E por incrível que pareça, Deus que está em todo lugar não pode estar no inferno. Então Deus já não está em todo lugar. Que lugar é esse que não cabe Deus? Que nem os céus pode contê-lo, Deus é capaz de estar dentro de você em todo lugar. Que lugar será o inferno? Eu chamei você para ficar em pé por quê? Nós vamos fazer uma oração e eu vou passar esse microfone. Por quê? O Senhor está aqui. É hora de você olhar para a sua tribulação de forma diferente. De acordo com aquilo que você é e o que você faz, está determinado nos livros de Deus a sua recompensa. Então lá no céu alguns vão ter coroa, outros tipos de coroa, seu nome vai ser mudado, outros vão poder ficar perto da árvore da vida, outros vão ficar lá no trono com Deus, perto. Isso, o trono tem 7 dimensões, hein? Outros vai estar fazendo tudo isso aqui conforme uma igreja. A pergunta que eu faço para você aqui é a seguinte: você tem sido uma fiel testemunha? Você entende que Deus é soberano? Porque se você entender que Ele é soberano, você não está nem aí para a circunstância. Você está mais preocupado como você passa as circunstâncias. Você está mais preocupado com você, porque é você que vai prestar conta, do que preocupado de mudar as pessoas e mudar o mundo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente prega o Evangelho, quem convence é o Espírito Santo. É chamado eficaz. A sua obrigação é pregar, e a do Espírito convencer. Esse é o ministério dele. A preocupação aqui, que ele fala alfa e ômega, é o seguinte: no meio da coisa, só cuida de você, porque o começo e o fim, eu, Senhor, tomo conta. Eu vou te ajudar a passar por qualquer tribulação. Aqui ele fala lá no 7. Paulo falou de outra maneira: Deus não vos deixa provar além daquilo que possais suportar, porque não há tentação sobre a modo humana que Ele vos deixar.
Ou seja, Deus não te dá nada que você não dá conta. Deus não é louco, não é masoquista, não é nada. A pergunta é, que ele continua, você precisa entender que Deus não ama como o mundo ama. Hoje você tem que sair daqui sabendo que o amor de Deus, porque Deus ele é amor, Ele ama de maneira diferente. Deus não tem certas emoções, Ele é espírito. Isso é tão difícil de explicar que Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus. Não adianta você falar que você vem aqui, chora, pula no louvor, planta bananeira, chuta a capeta. Deus não está nem para isso não. Ele quer saber quantos mandamentos você obedece. É sério isso aqui hoje. Porque dependendo da igreja que você vai ser, é a maneira que Ele vai te tribular a hora que sair daqui. Você pode mudar a história da sua vida e dessa igreja hoje nessa pregação. E eu insisto que seja hoje. Hoje. Você não sabe o dia do amanhã. Deus para trazer, escute, o anjo da igreja não é nenhum de nós. É aquele pastor lá, de cabeça branca, que é sabedoria. E foi dada escatologia nesse lugar. Isso é muito sério, vocês têm que entender isso aqui. É muito grave. Deus para falar escatologia na igreja, eu prego em tanto lugar, tanta coisa, mas quando vem escatologia é o seguinte, eu vou te tribular, te provar, vou fazer de tudo. Vocês devem ter passado uma luta danada. Eu sei por causa de revelação. A pastora sabe, nunca ninguém me contou nada. Mas eu tenho um recado para aqueles que ficaram. Ei, Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer levantar o seu nome. Deus quer abrir portas. Mas entende uma coisa, em nome de Jesus, para ser bem-aventurado, você precisa trazer a palavra do testemunho de Jesus. Não tem nada que Jesus não passou que Ele não vai pôr você para passar. Por isso, se você passar como Ele quer que Ele passa, Ele vira e faz assim, ó. Éfeso, Ele avisou, falou, muda ou eu te destruo. Ele mandou um terremoto que mudou a cidade de lugar. Meu Deus do céu. Jesus falou lá nos evangelhos, falou assim, se tu tiver fé, essa cidade sai daqui e sai para lá, não é? Ele cumpriu quando Ele chegou no céu, com essa igreja inteira. Só que Ele não fechou a igreja, Ele mudou a cidade. Ele mudou uma cidade. Que Deus não pode mudar por você? Mas você precisa aprender a testemunhar, é poder. Você não entende o poder na sua mão, que é a chave do Evangelho. Eu preguei nesses dias para trás. Ele fala lá no primeiro, ele fala assim, eu tenho a chave da morte e do inferno. Para morrer qualquer um, Jesus tem que abrir a porta da morte e do inferno. E quem tem a chave do céu? Você, porque a chave do céu é o Evangelho. Ele falou lá em Mateus, no 15 até o 18. Tanto que ele fala que quem ensina, pior é em Tiago capítulo 3. Não queira ser muitos mestres. É pesado o meu chamado. É pesado. Deus põe eu para ler de dia e de noite, chorar em cima de texto. Você não tem ideia do que é isso aqui. Você não tem ideia de onde Deus me tirou. Mas aqui hoje, a palavra para você é o seguinte, decide qual das 7 igrejas você quer ser. Hora que você decidir, não venha reclamar da maneira como Deus te trata. Não venha, a culpa não é do anjo da igreja, não é de outras coisas, é a maneira, a igreja que você escolhe ser. O que você escolhe, determina o que Ele te trata. Deus vinha para cá, Ele me deu uma frase muito estranha, Ele falava assim, que tudo o que você não tem direção, se torna permissão. Meu Deus, isso é um perigo. Eu estou fechando. Eis que vem como as nuvens e todo olho verá. A glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Hoje é um século dos séculos. Hoje, 2020 o quê? Qual dia? Está dentro de um século. Isso vale para hoje. Eu vou orar por você e vou passar isso. Mas tem algo que o Senhor está tocando dentro de mim. Cuidado depois dessa oração. Porque conhecendo o Senhor lá em cima e o anjo da igreja,
que me trouxe essa responsabilidade? Porque dificilmente hoje alguém fala escatologia. Ninguém está preocupado. Glória a Deus por esse pastor que está preocupado com a sua alma, com a sua vida. E me admira muita gente sair daqui para comer comida de porco de chiqueiro. Cuidado com o que você come aí fora. É lavagem. Desculpa, pastor, mas Deus está me tocando aqui. Desculpa falar assim, pastores. Mas realmente é o porco que volta à lavagem. Não sai daqui. Deus peneirou, Deus fez muita coisa. Mas Deus está morando aqui dentro. Vocês estão entendendo isso? Não estou falando isso aqui para agradar. Eu estou falando porque o Senhor está... Isso aqui está debaixo de uma igreja correta. Está debaixo de uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o Espírito da igreja. Pela sua santa palavra. E o Senhor fala para mim que quem ficar aqui vai se livrar da morte. Quem ficar aqui vai livrar do inferno. Quem ficar aqui vai ter esses benefícios que foram falados. Oh, meu Deus do céu, o Espírito é sobre vós. Vocês vão lembrar disso aqui que eu estou falando. Eu não estou falando de bênção específica, estou falando de coisa generalizada. Tem gente aqui que vai ver a vida dele andar e a dos outros não vai andar, porque saiu fora do centro da vontade de Deus. Crente meia boca, ovelha, crente ovelhinha, casca de ovo. Que negócio é esse? A fé que Deus dá, ela aguenta e suporta tribulações. Não existe isso. E eu vou orar por você agora. Aqui o texto fala que ele é o rei dos reis. Significa que ele está controlando tudo, todas as leis do governo para a sua vida. Se você posicionar, Deus muda a cidade, muda até leis por sua causa. Deus faz qualquer coisa para aquele que dá testemunho. Mas o segredo é, dá testemunho. Não desonra ele quando vier outra coisa. Posiciona. Amém? Os ministros, levanta a mão para mim, para cá, os pastores, para lá, para todo mundo. Em nome de Jesus, vamos orar. Com a bênção do Senhor, o anjo da igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, Rabacara, Bachuri, Bicaba. Teu povo que está aqui nessa noite, Espírito Santo, Tu és o Deus do porvir, o Deus que nos inclinamos na soberania, o Deus que controla as nossas vidas, o Deus que nos assiste. Cada um aqui dentro, todas essas potestades, principados, tem que recuar diante a igreja do Senhor Jesus. Todo inferno que vem gerar confusão, contenda, desonra, humilhação contra essa igreja, bate retirada agora em nome de Jesus. Tudo que falaram contra a vida desse pastor, que o Senhor, a tua esposa e outros têm pedido a honra do Senhor. O Senhor manda dizer, eu vou fazer brilhar a minha luz e a minha glória sobre esse lugar. Eu tenho falado, usado os meus servos aqui em cima, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Começa a falar a língua aí, cliente. Foi falada a palavra, mas agora é hora de profetizar. Paulo fala em Coríntios 4,14. Profetiza na igreja, profetiza na igreja, profetiza na igreja. Oh Espírito Santo. Deus está aqui. Tribulação não é prova de que Deus não está, é promessa de que Ele está. Ele não se ausentou, pelo contrário, Ele está aqui. Essa fé é falsa, isso é demônio. Só Ele promete tudo certinho. Promete altarzinho, vidinha, essas coisas. Isso é coisa do diabo. Oh Espírito Santo, menos de nós e mais de Ti, Espírito Santo. Menos de nós e mais de Ti. Senhor, diminua, é necessário. Oh Senhor, que Tu cresça e nós diminuamos. Dá-nos colírio.
Tira nossa nudez e pobreza. Meu Deus. Ai, arabacaba, suribiquenai. Orabecaia, bachuribibela, bassuribicanta, arabastúria. O Senhor está cessando um julgamento pastoral e ministerial aqui dentro. Nuribibibecai, abassubicai. Se Deus é na minha boca, eu tenho o maior temor para falar isso, irmãos. Não é toda vez que Deus fala assim para mim, assim diz o Senhor, não. Uribibicabasúbia, um julgamento ministerial está encerrando nesses dias. Alguém que profanou o pastorado, eu, Senhor, tirei. Fui eu, Senhor, que afastei, e por esse motivo eu te trouxe de volta. A tua vinda daqui foi para que tiraste este mal. Eu estou vendo Deus aqui pegar os casamentos, presta atenção. Deus está unindo aqui os casamentos, está mexendo em julgo desigual. Continua profetizando. Não sou eu, é você. É o seu testemunho. A palavra testemunhar no grego é pregar e viver. Eu, Senhor, volto a confiar novamente. Entrega as chaves que foram recolhidas. E eu, Senhor, trago de volta a bonança, a paz, a tranquilidade. E aqueles que se foram por espada e houve percas e mortes, fui eu, Senhor, trabalhando, e vos falo eu, Senhor, digo, eu lavei a minha igreja com o meu sangue. Eu fiz conserto já nesse lugar, e já não me agrada o Senhor de tratar como antigamente. Estou eu afastando o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Deboque, o destruidor vai recuar. Uribicá, Bachubicai. Todos os pastores foram atacados em presa. Foi atacado das suas coisas. Todos os pastores, Deus está removendo. Deus está removendo, Deus está removendo, Deus está removendo. Deus está removendo. Aleluia. Deus está removendo, está removendo. Uribebabacacho. Continua falando língua, irmão, continua orando. A oração é combustível. Traz o Espírito para cá. Orebecaba, suribiandaraba, nerebecaba, suribiandalabacarbiandarabia. Meu Deus! Eu vou renovar as capas. Vou fazer o teu bordão brilhar de novo. Estou vendo um CD nessa igreja, uma música tremenda de avivamento. Estou vendo um congresso aqui de avivamento. Estou vendo Deus trazer. Estou vendo pessoas do próprio canto que viraram a cara. Deus quebrando eles. Sarabacá, Bachuribieira, Abacaia. Adora Ele. Oh, Espírito Santo, remove a placa e o nome que o anjo colocou aqui, e coloca o nome da tua igreja que tu chamou os Marcos nesse lugar, porque nós cremos que é melhor o fim do que o começo. Eu, Senhor, te dei vida nova no teu pulmão. Eu, Senhor, te trouxe do leito da morte e mostrei para minha serva o espírito da morte que veio contra ti. Mas eu te revelo hoje que essas orações contrárias que a minha serva viu, não é verdade, irmã? Eu, Senhor, estou retornando contra vós. E não é época nem de morte, nem de nada. Eu, Senhor, estou fazendo um milagre no teu pulmão. Do bichei a lábia. Eu via ela com um papel. Eu via ali aquele raio-x. E ela orando em sangue, falando: Senhor, tu dá vida. Eu creio que tu faz um pulmão novo. É verdade ou não é, serva de Deus? Continua que o Espírito Santo está aqui. Eu estou vendo Deus mexendo na prosperidade dos pastores aqui. Tem um anjo do Senhor andando aqui dentro. Você pode sentir, ó, batendo aqui nas pernas, aqui em cima do altar. Tem um passando aqui no meio falando assim: meu Deus, eu estou destravando um monte de coisa nesse lugar. Por isso vigia nesses dias para cumprir a profecia. Vigia, zela pela minha palavra, vigia.
Eu vejo algo maravilhoso nos teus estudos. Eu vejo um ministério Deus te dando, e te dando uma porção muito grande, viu, jovem? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Volta isso para trás, volta isso para trás, volta isso para trás. Até o meio do ano que vem, muita gente que foi para outras igrejas voltará. Me escuta que é Deus. Até o meio do ano que vem, muita gente vai voltar decepcionada, fala, meu Deus, eu errei, eu quero pedir perdão, eu quero reconciliar, eu quero voltar. As coisas vão ser melhores do que antes. Escute, Deus tira para tratar, para trazer melhor. Eu vou repetir, Deus tira para tratar, para trazer melhor, pastor. Volta ao primeiro amor. Profetiza, fala línguas na minha presença, jubila, seja simples na minha presença. Fala Jesus, chama ele até de Jesus, não importa, abre com ele. Igreja, eu te amo, não é porque eu não te amo, é porque eu te amo é que eu fiz tudo isso. Eu, Senhor, é que fiz isso. Esse pastor miserável que teve aqui em cima, eu vou falar um negócio para vocês vão ver terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Guarda isso que eu estou te falando aqui. Eu vou parar por aqui a revelação, por causa de sabedoria. Escute, e eu vou entregar o microfone. Deus odeia covarde. Eu descobri nos anos, pastor, que gente aquebrantada, simples, sofrida, Deus até tolera. Deus te dá força, mas o covarde Deus vomita. É muito covarde sair daqui na hora que mais precisa. É muito fácil pegar a coisa andando, construída, sem ter preço, sem ter valor. Deus vai honrar a senhora 100%. 100%. Irmãos, a pressão dela quase foi para o saco. Vocês não têm ideia o que Deus está me mostrando aqui. Com todo o temor de Deus, escute uma coisa que eu vou falar para vocês. Escute isso aqui. Deus vai fazer um rebuliço tão grande dentro dessa igreja, tão grande, que ela vai ser referencial para o meio assembleano. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Você não entendeu? Eu não vi um glória aqui. Glória ao Senhor. Quem está sentindo a unção de Deus aqui? Nem bebê. Essa igreja, a sua vida é referencial para as outras igrejas. Você tem ideia? A política fracassou aqui dentro. Estou te falando, a política fracassou aqui dentro. Não sou contra ela, mas fracassou. Algo que foi entregue, uma armadilha, aqui, estou te falando que tem um anjo na igreja. Eu estou vendo ele rasgando as coisas assim, ó. Por causa dessa prova, Deus vai levantar alguém para abençoar esse lugar tremendamente. E esse é o último pedido da senhora. É certo ou não é? Glorifica a Deus. Salva uma palma para Jesus. Que Deus revela. Ele é que revela. Ele revela quando Ele quer. Ele. Toda a honra e glória para Ele. Está todo mundo, a maioria, tudo sendo renovado aqui por Deus, ó. Renovado por Deus. E eu agradeço essa igreja. Eu não tenho um amigo. Para mim está ficando um irmão de família, sem hipocrisia.
a seriedade dele. Deus trouxe o Senhor para esse lugar para terminar de consertar o que alguns estragaram. E Deus manda te dizer que o cajado de Moisés é na tua mão e o Senhor responderá. Rubiquebassai, aqueles que duvidaram da tua vida. E vou te dar um sinal dentro da tua vida e tua casa, e dentro dessa igreja, que eu sou contigo. Quero lembrar algo: a quem Deus coloca o cajado, aonde ele bate, o mar tem que abrir. Sem poder no nosso ministério não existe poder. Não existe. Ministro sem poder é conversa fiada. Deus é com ele. Deus vai honrar muito o seu pastorado. E eu quero falar um negócio aqui público. Aqueles que duvidaram vai engolir a língua. Porque Deus me mostrou um negócio aqui. Deus vai exaltar esse homem. Tem feito na vida dele. A renúncia dele, vocês não têm ideia o que Deus me mostrou aqui. Vocês não têm ideia a renúncia deles. Por isso que eu falo, quem somos nós para julgar a vida dos outros? Quem somos nós para tocar em ungido de Deus? Nem os querubins, serafins se toca suavemente. Cuidado, cuidado, cuidado. Não aceite falar mal das pessoas de Deus. Deixa eu te passar um recado. Lachon hará, língua má, foge disso, que destruiu até. É ruim para quem fala, é ruim de quem se fala, ruim quem ouve. Sai fora desse pecado. Paulo fala que maledicência é um pecado que destrói a igreja. Amém? Obrigado, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e continue abençoando o pastor Alberto Almeida, né, sua família. Os irmãos permaneçam em pé, nós já estamos terminando, irmãos. Posso ficar sobre os pés? Eu já vou devolver ao nosso pastor presidente. Foi uma manhã abençoada. Os avisos, o irmão já sabe o que vai acontecer, nós vamos colocar na mídia aí. Que Deus possa fortalecer sua vida. Que Deus possa te prosperar mais ainda do que já tem te prosperado. Porque Deus tem prosperado cada um de nós aqui. Deus tem prosperado sim, cada um. E Deus vai continuar te prosperando mais. Firma nessa palavra, firma na igreja. Venha, irmãos, ao culto de ensino, a quinta-feira da vitória, a escola bíblica dominical, celebração, ceia semana que vem, tá? Depois nós passamos a notícia aos irmãos que vão jejuar. Nós vamos colocar na mídia quinta-feira, toda aberto o jejum coletivo a toda a igreja. Devolvo aqui ao nosso pastor presidente. Deus abençoe cada um dos irmãos que se fizeram presente. Último aviso, tá? Já amanhã tem casa de oração, é bênção pura. Venha participar, igreja local, venha estar aqui. Vai ser bênção em nome de Jesus. Quero avisar aqui os varões da sede, tá? Alexandre, Eliab vai estar viajando, né? Os irmãos aqui, vamos estar orando. Pastor Joel, todos aqui, né? Vanderlei está sabendo onde é que vai acontecer. Sábado que vem, confraternização do Devanja depois de 2 anos. Quem lembra da primeira e participou? Pastor Toninho, você participou? Foi bênção? Foi ou não foi? Foi ótimo. Agora vai ser melhor ainda, tá? Então, sábado tem um endereço na mídia, nós vamos lançar aí. A partir das 8 horas, vamos ter um café da manhã, vamos ter churrasco, vamos ter gincana bíblica, vamos ter um futebolzinho lá, vai acontecer e Deus vai abençoar. Devolva ao nosso pastor presidente, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os carnês, os cupomzinhos da televisão, aqui na igreja fica até quinta-feira, tá? Até quinta-feira nós estamos recebendo, mas providencia aí, porque nós já compramos televisão, vai ter o sorteio da televisão, 50 polegadas lá, os irmãos estão sabendo. Semana abençoada para todos nós, que Deus abençoe, que possamos nós cada vez mais guardar esta palavra em nosso coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Agradecer ao pastor Vanderlei, o pastor Tiago, Paulo, e o Paulo Sérgio aí, também o Eleandro também, e os demais, o mensageiro desta noite, que Deus possa cada vez mais estar abençoando, né? Cada vez mais a sabedoria em nome de Jesus. A todos os nossos irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe, viu? Bom demais. Obrigado.